Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jefferson e nesse vídeo nós iremos trabalhar com os planos tangentes e aproximações lineares. Basicamente, o plano tangente é definido pelas duas retas que nós encontramos nas derivadas parciais. A C1 e C2 são as duas curvas e as retas T1 e T2 são as duas retas tangentes ao ponto P, x, 0, y0 e z0. A equação do plano tangente vem lá da geometria analítica, que é a equação que contém as duas retas T1 e T2, que são as retas tangentes ao ponto x0, y0 e z0, com derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Essa aqui é a demonstração, vocês podem ver de onde foi tirado. Então, assim a equação do plano tangente, a superfície é igual a f de x, y, no ponto P, x0, y0, z0, é dada por z menos z0, igual a fx de x0, y0, vezes x menos x0, mais fy de x0, y0, vezes y menos y0, supondo que f tenha derivadas parciais contínuas em P. Basicamente, nós só jogamos a equação e resolvemos no ponto que está sendo pedido. Para resolver esse exemplo, nós teremos que encontrar as derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Então, nós temos fx de x, y é igual a derivada parcial em relação a x da função 2x ao quadrado mais y ao quadrado é 4x. Depois, fy de x, y é igual a quanto? A derivada parcial da função f em relação à variável y. Então, vai ficar 2y. Substituindo agora, no ponto dado, nós temos fx de 1 é igual a 4. E aqui, fy de 1 é igual a 2. Agora, nós substituímos na nossa equação do plano tangente tudo que nós já temos. Então, nós temos z menos z0 é igual a fx de x0, y0, vezes x menos x0, mais fy de x0, y0, vezes y menos y0. Quanto que é z0? z0 é só substituir na função. z0 é igual a f de 1. Isso vai dar quanto? 2 vezes 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso é igual a 2 vezes 1 ao quadrado, vai dar 2, mais 1 igual a 3. Então, temos z menos 3 é igual a fx, nós já descobrimos f de x0, y0 é igual a 4. Então, 4 vezes x menos x0. Então, 4 vezes x menos x0, que é 1, mais fy de x0 e y0, a gente já encontrou que é 2 vezes y menos y0, que é 1 também. Continuando, nós temos que z é igual a 4 vezes x, é 4x, menos 4, 4 vezes menos 1, menos 4, mais 2 vezes y, menos 2 vezes 1, 2 vezes 1 dá 2. E o menos 3 que está lá junto de z, vai para o outro lado positivo, mais 3. Então, essa aqui é a equação do plano tangente ao ponto 1, Agora, com as aproximações lineares, a gente pode verificar que quanto mais nós aproximamos do ponto desejado, nós verificamos que a nossa função e o plano tangente vai se aproximando um do outro, até que fique praticamente idênticos. A equação anterior, no ponto 1,13, da função z igual a 2x ao quadrado mais y ao quadrado, conforme eu vou aumentando ali, esse paraboloide elíptico, ele parece que vai ficando muito próximo ao seu plano tangente da superfície da função. E assim, pode calcular nossas aproximações lineares. Então, a linearização no ponto x0 e y0, que é no caso lá nós verificamos que é 1, é a aproximação de f de x0 e y0. Podemos dizer que a linearização da nossa função f no ponto x0 e y0 é dada por L de xy igual a z0 mais fx de x0 e y0 vezes x0 menos y0 mais fy de x0 e y0 vezes y menos y0. Então, quer dizer que, para pontos muito próximos de x0 e y0, nós podemos usar a equação do plano tangente para encontrar o valor da nossa função. E ele é dado como f de xy é aproximadamente f de x0 e y0 mais fx de x0 e y0
vezes x menos x0, mais fy de x0, y0, vezes y menos y0. Podemos aproximar o valor de 1,1 para x e 0,95 para y, a aproximação linear da função, usando a equação do plano tangente, que nós temos que f1,1 e 0,95 é aproximadamente 4 vezes 1,1 mais 2 vezes 0,95 menos 3. Isso é igual a 3,3. Se a gente jogar diretamente na função, nós temos f é 1,1 e 0,95 é igual a 2 vezes 1,1 ao quadrado mais 0,95 ao quadrado, que é 3,3225. E é isso aí como que a gente calcula uma aproximação. Então, podemos dizer que isso aqui são valores muito próximos. A gente encontra a aproximação com a equação do plano tangente. Vale ressaltar que, pensando computacionalmente, o computador não entende uma curva, mas sim uma sequência de pontos, sequência de micro-retas que formam uma curva. E essa é a ideia também. Então, ele não vai calcular para cada ponto da nossa função o valor da função, mas sim para os pontos que nós desejamos e os pontos que aparecem na nossa função. Então, se eu tenho uma aproximação muito grande, eu posso calcular somente aqueles pontos que estão dentro da aproximação. E computacionalmente falando, para que eu vou calcular os infinitos pontos de uma função, encontrar os infinitos pontos de uma superfície? Isso só vai gastar poder de processamento e memória e não há utilidade nenhuma. Então, por isso que a gente utiliza aproximações lineares pelo plano tangente também. A gente pode encontrar valores muito próximos da nossa função quando nós obtemos pontos muito próximos do nosso ponto inicial desejado. Para esse vídeo só, nós nos encontraremos presencialmente na próxima aula e nos vemos lá. Até mais.